Do programa Voo Simples para modernizar regras da aviação e melhorar ambiente de negócios do setor, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou a importância do ministro Paulo Guedes para a condução da política econômica. Nós não queremos fazer nada de anormal para dar um jeitinho ali, lá ou acolá. Me surpreende por vezes o mercado, por declaração de um ministro ou de um funcionário de segundo escalão falar alguma coisa e aquilo passar a ser uma verdade, a bolsa cai, o dólar sobe. A palavra final na economia não é de uma pessoa, são de duas pessoas, eu e Paulo Guedes. Eu não tomo decisões sem ligar para o respectivo ministro. Quando Joe Biden, como é que é o nome dele? Biden. Joe o quê? John Biden falou que ia arranjar 20 bilhões para mim, e se eu não apagasse o fogo da Amazônia, tá, ia levantar barreiras contra nós, eu fiz a minha nota e liguei para o Ernesto Araújo. Ernesto, o que tu acha dessa nota aqui? Ele mexeu em meia dúzia de palavras e publiquei a nota. Há um enorme respeito meu para cada um dos 23 ministros. Não sou autoritário, não sou dono da verdade. E digo mais, quem trabalha são vocês, prezado Milton. Eu sou técnico do time de futebol. E vocês têm trabalhado muito bem. Bolsonaro garantiu ainda que não atua pelo fim da Lava Jato e defendeu, sem citar nomes, a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga de Celso de Mello no STF. As pressões que eu sofro, esqueçam, pô. Sou imbrochável. Eu desconheço lobby para criar dificuldade e vender facilidade. Não existe. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. Mas nós fazemos um governo de peito aberto. E quando eu indico qualquer pessoa para qualquer local, eu sei que é uma boa pessoa, tendo em vista a quantidade de críticas que ela recebe em grande parte da mídia. Em postagem nas redes sociais há pouco, o presidente ainda confirmou a indicação do ministro Jorge Oliveira para o Tribunal de Contas da União. E Augusto, gostou das palavras do presidente? Eu achei interessante. É verdade que desde 1º de janeiro de 2019 não ocorre nenhum caso de corrupção em larga escala com o assentimento ou a participação do governo federal. Isso aí é verdade. Não tem dúvida, é um tremendo trunfo que isso eu digo há muito tempo, ele devia exibir o presidente Bolsonaro até com mais, mencionar com mais frequência. Acho isso aí. E o que não se pode impedir, que por isso a gente fala tanto da Lava Jato, é que a Lava Jato continue as suas investigações contra os muitos casos de corrupção ainda por apurar. É isso que a gente pede. É verdade que, se depender do comportamento do governo, dificilmente haverá uma outra Lava Jato. Mas a Lava Jato não terminou, não concluiu suas investigações, porque os governos do PT roubaram extraordinariamente. Você, Fiuza. Sobre o Paulo Guedes, né? Eu acho que está reiterado aí um apoio raro de se ver, né? O presidente da República quase que compartilhando com o seu ministro da Economia autoridade na condução do país, né? Isso é um aval, isso é uma credencial rara de se ver. Então, por que isso é feito, né? Porque o Paulo Guedes precisa de um afago? Não, o Paulo Guedes também é o único ministro da Economia da história que já teve seu nome gritado por uma multidão na rua, na época da reforma da Previdência. A sociedade esclarecida brasileira sabe bem o que representa o ministro Paulo Guedes
em relação às suas chances de futuro. Não há equívocos sobre isso. Não há picuinha, não há fake news, não há chilique do Rodrigo Maia que retire não só a competência do ministro, que é conhecida no mundo todo, como o apoio que ele tem da sociedade. E vem o presidente da República, que está aí bem avaliado, com o governo bem avaliado, ou seja, que tem a confiança da sociedade, e reitera que as decisões são tomadas, que ele segue o ministro da Economia. Então, o que dizer sobre as perspectivas do país num momento em que o país precisa mais do que nunca ser virtuoso e operativo para sair de uma crise muito grave, né? Que Paulo Guedes é o sinônimo da perícia e da responsabilidade para se sair desse caso. Se o Paulo Guedes não souber fazer essa conta dentro da responsabilidade fiscal, ninguém sabe. E aí tem um monte de aprendiz de feiticeiro aí, claro, louco para desestabilizar. E aí vocês lembrem-se, né? Outro dia, anteontem, o que o país tinha no comando da sua economia. Eu não estou nem falando dos ladrões. Sim, eram, né, o governo dos ladrões. Mas mesmo que uma varinha de condão os transformasse em honestos do dia para a noite, eles afundariam o país do mesmo jeito, porque eles não sabem fazer conta. Eles são militantes, são aprendizes de feiticeiro. Então, eu reitero, né, feitas as críticas que eu estou sempre fazendo aqui a personagens como o Rodrigo Maia, que age na maior parte do tempo para desestabilizar, mas tem que ser festejado, sim, quando o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, converge com o ministro da Economia. Nós precisamos disso. Um pedido de desculpas é um pedido de desculpas, né? É um compromisso assumido publicamente. É uma pessoa em ato de contrição diante do público. Isso tem um valor, mesmo que ele reincida aí nas suas sabotagens e tal, aquele momento tem que ser valorizado. Ele precisa sentir até que a sociedade valoriza os seus atos responsáveis, como foi, por exemplo, na aprovação da reforma da Previdência. Ele tentou capitalizar mais do que devia, mas foi importante, como presidente da Câmara, ali na ação final. Não foi uma ação de sabotagem e o Brasil, unido, junto, deu esse passo importante. Então, é isso, nós precisamos, porque esses personagens que sabotam, no momento em que eles se apresentam convergindo, isso tem também um preço para eles em relação àqueles que querem a sabotagem, né? Um pedido de desculpas do Rodrigo Maia, por exemplo, publicamente, o enfraquece, digamos assim, perante os sabotadores. O Rodrigo Maia fraquejou, não podemos contar tanto com ele, não é tão fácil fazer esse gesto. E eu digo aqui, eu tenho a expectativa de que os atos, a soma de atos de responsabilidade possam levar a uma união possível, que o país precisa, não tem outro caminho. Isso não é um voto pró-Bolsonaro, nem mesmo pró-Paulo Guedes. São esses que estão aí, há capacidade de resolver, e o país precisa mais do que nunca de capacidade para não cair num buraco como a Argentina está caindo. 2 minutinhos para você, Zé. Olha, Vitor, o presidente fez o discurso de improviso, isso é muito importante, que demonstra exatamente a espontaneidade dele, né? Em primeiro lugar, sobre as pressões. Ele já demonstrou que sabe, sim, resistir a pressões, algumas ele reage. Nesse caso, ele passou o recibo que está irritado com as críticas internas. E os que criticam são pessoas que frequentam ali os mesmos sites e tal dele, e ele sentiu. Mas tem que fazer. Ele chegou à conclusão de que qualquer pessoa que indicasse para o Supremo haveria, sim, críticas. E é verdade. E aí ele confirma também a indicação do Jorginho, né, que chama Jorginho, que é o Jorge Oliveira, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, vai para o Tribunal de Contas da União. Lá no Tribunal de Contas da União são 9 ministros, 6 indicados pelo Congresso Nacional, 2 indicados por técnicos, né, que são técnicos, devem ser técnicos do tribunal, e 1 pelo presidente. Essa é a vez do presidente Jair Bolsonaro indicar o substituto de José Múcio,
que se aposenta em dezembro, e ele já confirmando que vai mandar para o Tribunal de Contas da União o seu escudeiro, viu? O Jorge Oliveira é seu escudeiro ali na presidência da República. E sobre o Paulo Guedes, é muito importante que o presidente reforce a posição do condutor da política econômica do governo. Isso é muito importante. E ele reafirma que o Paulo Guedes continua mesmo mandando na economia. Você, Ana? Acho que a gente precisa lembrar que desde que essa equipe econômica entrou aí, né, tomou as rédeas do país, as rédeas econômicas do país, o Brasil melhorou 6 posições no ranking de liberdade econômica pelo Heritage Foundation, até então feito inédito. Hoje nós somos o ranking 144, por incrível que pareça, em liberdade econômica no país, mas desde que o Paulo Guedes tomou as rédeas, nós melhoramos 6 pontos, e isso aí dentro de uma pandemia também. A gente não pode, acho que não dá nem para a gente imaginar como o Brasil estaria se nós estivéssemos ainda nas mãos, né, de administrações petistas no meio de uma pandemia histórica. Então, aí a gente, como o Fiuza muito bem lembrou, quando na nossa história que a população, a sociedade foi às ruas gritando o nome de um ministro da Economia e pedindo ainda uma reforma nada popular, que foi a reforma da Previdência, exatamente pensando na saúde fiscal do Brasil. E eu tenho certeza agora também, Vitor, que muita gente vai distorcer essa fala aí do presidente Jair Bolsonaro em relação eu acabei com a Lava Jato. Muita gente vai distorcer. Até o momento, como o Augusto disse, até o momento não há nenhum caso de corrupção no governo da maneira como nós víamos, né? Nós que estávamos tão acostumados a ver casos de corrupção todo dia aí nos jornais. Agora, realmente, a gente dá o braço a torcer para o presidente de que não há. Mas é importante a gente salientar, e aí também, né, vai mais uma vez um pedido para o presidente repensar nessa nomeação aí para a Suprema Corte, porque o presidente ele vai passar nessa administração, se vai ser reeleito ou não, isso aí são outros 500, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas nomeações como uma nomeação na Suprema Corte, elas ficam e elas podem trazer exatamente instabilidade jurídica, que aí pode colocar todo um trabalho de ministros como o Paulo Guedes por água abaixo.